Olá, meu nome é William Suane e bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Antes de começarmos a aula de hoje, deixa eu voltar e falar para vocês por que nós não podemos inicializar o array da forma como tentamos fazer na última aula. Então, deixa eu ver um momento aqui, estudante teste. Então, se nós tentarmos inicializar o array dessa forma, nós temos um erro de compilação. Então, isso acontece porque na especificação da linguagem Java diz que você só pode inicializar um array dessa forma no momento da declaração. Isso ocorre devido à possibilidade de ambiguidade devido a certos tipos de objetos. Então, para explicar isso um pouquinho, você não precisa se preocupar tanto porque provavelmente no mundo real você nunca vai fazer um negócio desse assim. Os dados vão vir de algum outro lugar. Mas, por exemplo, se nós criarmos aqui double notas e fizermos dessa forma, nós temos aqui um array de double. Porém, se nós fizermos dessa forma, o Java ele vai ficar um pouco confuso. Por quê? Aqui nós declaramos um array de double. Só que aqui, de acordo com a especificação da linguagem Java, nós estamos criando um array de inteiros. Então você pode até se perguntar, mas um inteiro não cabe dentro de um double? O problema é que isso vai acontecer com variáveis do tipo reference também. Então a coisa pode ficar um pouquinho mais obscura do que a gente espera. Por isso você não pode fazer inicialização de arrays em uma linha separada. Caso você queira fazer a inicialização dessa forma, caso você queira fazer em linhas separadas, você precisa dizer especificamente para o Java qual é o tipo desse array. Então, dessa forma, você resolve o problema de ambiguidade. Então, esse é o real motivo do porquê você não pode utilizar inicialização fora da linha, onde você declara a variável. Então, voltando um pouquinho também para a classe estudante, eu vi que em alguns momentos aqui eu esqueci de colocar o this e o código funcionou perfeitamente. Por quê? Porque o Java é inteligente o suficiente para ver que você está trabalhando com uma variável de classe, uma variável mais externa. Lembre-se que quando você estava trabalhando com variáveis locais, a variável ela começa e morre dentro do método. Então, se você declarar uma variável local aqui na linha 13, na linha 19, perdão, na linha 20, essa variável vai deixar de existir. Mas, como estamos trabalhando com variáveis de classe, essas variáveis elas vão ficar visíveis para todos os métodos dentro dessa classe. Por quê? Porque se você ver e reparar aqui, ela está uma camada mais externa. Então o Java ele sabe que esse notas que você está utilizando é referente aqui. Ó. Se você der dois cliques e selecionar, o IntelliJ vai dar um highlight em todas as notas. O problema é caso você tenha uma variável, por exemplo, local, chamada notas. Então nesse momento você pode até ver que o IntelliJ vai mudar a cor dessas notas aqui. Por quê? Porque a prioridade sempre vai ser para a variável mais próxima. Então aqui, como nós não temos nenhuma variável chamada notas dentro do print, ele vai procurar nas variáveis de classe. E na variável de classe tem uma variável chamada notas. Porém, é uma boa ideia você utilizar a palavra this. Porque caso uma pessoa que não conheça tanto Java como você está conhecendo agora, provavelmente vai ficar um pouco confuso. Então, para evitar problemas futuros, nós utilizamos o this em todos os lugares. Certo? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa classe estudante. Essa classe estudante tem um outro problema. Um problema de acoplamento. O que é? Nós falamos sobre coesão, lembre-se, alta coesão é uma coisa boa, porque sua classe é mais específica. Baixa coesão é uma
é um mau sinal, significa que sua classe está fazendo muita coisa e provavelmente vai te dar problemas no futuro. Então, alta coesão bom, baixa coesão ruim. Agora, nós temos uma outra palavra, que é o acoplamento. É quando uma classe está relacionada com outra. Quando você altera um código em uma classe e esse código, ele afeta, ele quebra, o que a gente chama de quebra, a outra classe. Isso é chamado de acoplamento. Então, quanto mais acoplado, mais uma classe conhecer de outra, pior, ruim. Por quê? Porque vai ser muito difícil dar manutenção. Baixo acoplamento é muito bom, por quê? Porque uma classe ela vai não vai estar relacionada tão fortemente. Então as alterações de uma classe não vão afetar tanto o funcionamento em outras classes. Então, por exemplo, um problema que nós temos aqui, imagine que esses dados de estudante, eles vieram de algum outro lugar, um usuário digitou. O que acontece se, por exemplo, nós colocarmos aqui -1? Vamos executar nosso código, Shift F10. Idade passou com -1. Isso aconteceu porque essa classe está altamente acoplada. Nosso estudante, ponto de idade, nossa classe estudante teste está acessando diretamente um atributo da classe estudante. Isso significa que eles têm uma relação muito forte, o que é ruim para o desenvolvimento por orientação a objeto. O que nós temos que começar a fazer agora é pensar em separar, encapsular, ou seja, proteger esses atributos. Como nós podemos fazer isso? Nós sabemos que o modificador de acesso public, ele pode ser visto em qualquer lugar. É por isso que nós aqui conseguimos chamar estudante.nome, estudante.idade, estudante.notas. Porém, nós agora queremos proteger esses atributos. Eu quero que esses atributos passem por um método para em seguida eles serem preenchidos dentro do objeto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aprender um novo modificador de acesso chamado private. O que é um modificador de acesso private? O modificador de acesso private significa que esses atributos, notas, idade e nome, só será visível para dentro da classe estudante. Então nós podemos ver aqui que dis.nome, dis.idade, dis.notas está funcionando normalmente, nós temos nenhum erro de compilação. Porém, para qualquer outra classe fora da classe estudante, nós vamos ter um erro. Nós temos um erro de compilação aqui porque, na verdade, não é nem para você saber que existe nome, idade e notas. Por quê? Porque é privado da classe estudante. Então, nós temos aqui um erro de compilação porque nós estamos acessando algo que nós supostamente não deveríamos nem saber que existe. Só que aí, quando você cria privado, você precisa criar alguma forma de acessar esses dados, tanto de você colocar valores, como de você buscar os valores que estão em memória. Para isso, nós temos os métodos get e set. Então, esse é um padrão do Java muito forte. Todos os códigos, a maior parte dos códigos que você pegar, você vai ver que os atributos são privados e você tem métodos que acessam para colocar valor dentro e para buscar o valor que está lá. Então, primeiramente, vamos aprender a criar um método para colocar valores. Então, se eu vou colocar um valor dentro da memória, significa que eu não preciso ter nenhum tipo de retorno. E eu preciso que esse método seja acessível para todas as outras classes. Então, significa que vai ser um método público. E que não vai ter nenhum retorno, porque eu só quero colocar um valor dentro da memória. Agora, tem uma nomenclatura e essa nomenclatura precisa ser seguida à risca. Muitos frameworks utilizam esperam que você crie essa nomenclatura como ela deve ser criada. Então, para você colocar valor, para você setar um valor dentro da memória, você utiliza primeiramente a palavra set. Então, aqui o IntelliJ já está dando algumas dicas para a gente. E a palavra, depois da palavra set, você coloca o nome da variável. Só que lembre-se, seguindo a regra da convenção de código para métodos. Nome. Nome não é no tipo string, eu não estou recebendo valor, então eu preciso de um parâmetro aqui. Nós podemos utilizar o mesmo nome. Aí o que eu quero? Eu quero agora que o meu nome aqui do objeto seja um nome que eu estou recebendo como parâmetro. Então, se colocar nome recebe nome,
você tem um problema aqui. Está falando que essa variável de referência, aqui local, está recebendo ela mesma. Só que o que eu quero é que o meu objeto em memória receba o valor que está vindo como argumento aqui. Então, o meu valor em memória diz.nome vai receber o que está sendo passado. Nós vamos fazer isso para todos. Public void set idade. Idade é do tipo int, então crio int idade. A idade do meu objeto recebe a idade que está sendo passada como argumento. Public void set notas. Notas é um array de double, então crio aqui um array de double notas. Diz ponto notas recebe notas. Ok, então nós criamos agora métodos para atribuir valores. Agora, como é que eu faço aqui? Então, nós vamos chamar o método estudante.setNome. É o seguinte, vamos apagar. Vamos criar aqui em cima. Estudante.setNome. Lembre-se, agora nós temos que passar um argumento, nós não estamos mais inicializando uma variável. E aqui eu passo como argumento o nome. Então você pode deletar, Ctrl X. E a mesma coisa aqui, estudante.setIdade. Eu vou passar aqui, por enquanto, -1. E estudante.notas vai ser estudante.setNotas. Abro aqui parênteses, vou deletar e vou fechar aqui. Então, aqui estou criando um array e passando essa criação para 7 notas. Vamos ver se o código está funcionando. Shift F10. Funcionou perfeitamente, da mesma forma que estava funcionando antes. Então, a partir de agora, nós vamos começar a criar os nossos atributos, todos privados, e vamos criar métodos de acesso, tanto para buscar, como para colocar valores para esses atributos. Porém, imagine que eu não quero imprimir, eu quero só pegar o nome do estudante. Salt estudante. Eu não tenho como pegar o nome. Se eu tentar utilizar o set aqui, eu vou ter um problema porque ele retorna void. Eu não posso utilizar o método de retorna void dentro de um método de impressão. Então, eu preciso agora criar um método para buscar os valores. E, novamente, nós temos aqui convenção de código. Então, se você está setando um valor lá, se você quer buscar, você quer o get. Então, set nós utilizamos para setar valor e get nós utilizamos para buscar. Public. Agora, se eu quero buscar o nome, eu quero retornar um nome, eu preciso de um tipo de retorno. Que tipo de retorno? O mesmo tipo do nome. Public string get nome. Eu preciso de algum parâmetro? Não, não preciso. Por quê? Porque eu só quero retornar o que está dentro da memória aqui. Então, eu só preciso dar um return diz.nome. E a mesma coisa, public, agora idade não é do tipo int, então nós retornamos o tipo int. Get idade. Return diz.idade. E a mesma coisa, public, não é uma variável, um array de double, então get notas. Não preciso de nenhum parâmetro, porque eu quero retornar o que está na memória. Diz.notas. Volto a palavra return aqui. Olha que simples. Ctrl L para formatar o código. Então, nós utilizamos set, seguido do nome da variável, prestando atenção na convenção de código para métodos, e get. Então, esse é um padrão muito forte. Alguns frameworks, alguns códigos já predefinidos esperam que você crie os modificadores, os métodos de acesso para essas variáveis seguindo esse padrão. Agora, nós podemos imprimir aqui salt
estudante.get, por exemplo, nome. Shift F10. Então, depois da média, nós temos o nome. Então, dessa forma, nós criamos um método que nós podemos ter controle sobre o que entra e o que sai. Então, digamos, eu não quero permitir que uma idade seja colocada lá dentro. O que você deveria fazer? Por exemplo, se você não quer permitir que algum programador utilize o código para mudar a idade, você simplesmente remove o set idade. Nesse momento, ninguém vai poder atribuir uma idade para aquele estudante. Porém, ele ainda pode pegar a idade. Lembre-se, nós criamos o método get. Então, dessa forma, se diz que a pessoa não pode modificar o valor, mas ele pode buscar o valor. Então, Ctrl Z aqui. O que nós podemos fazer agora é colocar no if. If idade for menor do que 0, salte, você não pode fazer isso. E colocar um return aqui. Se nós fizermos agora, Shift F10, nós temos aqui, você não pode fazer isso, aí nome, idade e as notas. Então, idade ficou 0, porque nesse momento nós não sabemos como tratar exceções. Mas agora nós sabemos que podemos criar métodos de acesso para proteger o nosso código. Então, isso é chamado de encapsulamento, quando você protege determinado código. E olha que maravilha. Nós podemos aqui, por exemplo, nós fizemos uma validação, nós podemos remover essa validação e nós não temos nenhum erro nas classes que estão utilizando o set idade. Então, nós temos aqui um acoplamento baixo, o que é bom porque nós fizemos algumas modificações na classe estudante, nós podemos modificar esses métodos que nós não vamos ter problemas com as classes que utilizam. Tá? Então, quando você faz isso, significa que você tem um baixo acoplamento e é uma coisa boa para a programação. Bom, eu vejo vocês na próxima aula. Essa foi apenas uma introdução ao encapsulamento. Na próxima aula nós vamos criar um novo pacote aqui, introdução ao encapsulamento, para continuar os nossos estudos. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.